alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo de 8 a 9, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbio 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Perdão. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12, e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos
da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais, para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, 38. Dai e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim sejam todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção. Todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora, abençoados, irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, Maria Alda. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vou estar agora sorteando uma oração e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas, oração de número 6, glórias ao nosso Senhor. A oração de número 6 diz assim: Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoados, agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão.
Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos. Hoje é de número ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Escolha um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos, livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Salmos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 9 do livro de Salmos. Capítulo 9 do livro de Salmos contém 20 versículos que diz assim: ações de graças. Versículo 1, 2, 3 e 4. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exaltarei em ti ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e some-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa no trono que te assentas e julgas retamente. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Livro sorteado, livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo 9 do livro de Oséias. Sejam todos muito bem-vindos. Contém 17 versículos que diz assim: Israel já antes castigado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque como prostituíste, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição e todas as eiras de cereais. A eira e o largar não os manterão, e o vinho não lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e a Síria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores, todos que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e 12, par. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço os votos por tua prosperidade e saúde, assim como prospera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir os meus filhos andam na verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Vamos ao livro sorteado. Livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Capítulo 5 do livro de Cantares. Capítulo 5 contém 16 versículos, que diz assim. No versículo 1, 2, 3 e 4. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava, eis o que é a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica e de vesti-la outra vez, lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. Não se esqueçam de mentalizar, de escolher um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração. Livro é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Vai fazer agora. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes contém 29 versículos, que diz assim: comparadas à sabedoria e à loucura. Versículo 1, 2, 3 e 4. Melhor é a boa fama do que unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela que vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. A primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada de que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido que quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora estar fazendo mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver essa vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1-318-37-300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulo. Livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 15 do livro de Juízes. Capítulo 15 do livro de Juízes contém 20 versículos, que diz assim: Sansão põe fogo às searas dos filisteus. Versículo 4, 5, 6 e 7. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou com cauda, e lhes atou um fogo no meio delas. Tendo ele chegado a fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal, por ceifar, e as vinhas e as olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro
Timita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 6 do livro de Apocalipse. Capítulo 6 contém 17 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. O cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, houve o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e número 6, par. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Daniel. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de Daniel. Capítulo 1 contém 21 versículos, que diz assim. A educação de Daniel e de seus companheiros. Versículo 11, 12, 13 e 14. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com que os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Capítulo 5 contém 26 versículos, que diz assim: ou a lei ou Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo dos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e 14 par. E o livro sorteado é o livro de 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo. Livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículo 7, 8, 9 e 10.
Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para que não perdeste aquilo que temos realizado com esforço para não perder, receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa nem deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados. Agora vamos apresentar para vocês uma das mais de 100 denúncias que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos. E você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47.
Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14. Foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. E a oração de número 2 diz assim: Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @IG 1-318-37-300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Senhor possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Seja muito bem-vinda, Carolina. E o livro sorteado é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo de número 1 do livro de 1 Samuel. Capítulo de número 1 do livro de 1 Samuel contém 28 versículos, que diz assim: Eucana e suas mulheres, versículos 4, 5, 6 e 7. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele proporções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos, livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, vamos aqui ao sorteio. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo, capítulo 2, contém 26 versículos, que diz assim: os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muita testemunha, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que a regimentou. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5,
contém 14 versículos, que diz assim: vários conselhos, votos, saudações finais e bênçãos. Versículos 6, 7, 8 e 9. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo 1 do livro de Naum. Capítulo 1 contém 15 versículos, que diz assim: o cerco é tomada de Nínive. Versículo 3, 4, 5 e 6. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata cíntica, o aço dos carros do dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como um relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esther. Capítulo 4 do livro de Esther. Capítulo 4 contém 17 versículos, que diz assim: Esther promete interceder pelo seu povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando soube Mordecai tudo o que se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e soro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-a saber, porque a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirarem o pano de saco, porém ele não as aceitou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor possa falar ao seu coração no final desta live. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou escrito desta sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Que curtam e compartilhem a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E que haja, é o que eu peço, e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João contém 12 versículos, que diz assim: aos falsos profetas e os verdadeiros santos. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai ao espírito se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que venha presentemente já está no mundo. Filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 7 do livro de Jó. Capítulo 7 contém 21 versículos, que diz assim: Jó contende com Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas cumprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. Capítulo 15 do livro de Mateus. Capítulo 15 do livro de Mateus contém 39 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus é a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Versículo 5, 6, 7 e 8. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é ofertar ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, este jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra do Senhor Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado, e o livro é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Livro de Lucas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 20 do livro de Lucas. Capítulo 20 do livro de Lucas contém 47 versículos, que diz assim: a autoridade do Senhor Jesus e o batismo de João. Versículo 1, 2, 3 e 4. Aconteceu o quê? Num daqueles dias, estando o Senhor Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e arguiram neste termos: dize-nos com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20. É o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Ageu. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos, que diz assim, no versículo 2, 3, 4 e 5. Ageu exorta o povo a reedificar o templo.
Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar-te vós em casa paneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Eu irei ler para vocês agora uma de mais de 100 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão apresentando. A denúncia é a denúncia de número 102. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará ao seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa mensagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção. As 12 igrejas virtuais e móveis, com atividade de casa em casa, a pé, estão em todo o mundo onde o sinal da internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para todos serem servidos do que ela tiver para servir, no que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber o mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, vocês, cidadãos do municípios do Brasil, peçam aos seus políticos, sejam eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma igreja física na sua região, para todos ganharem tanto espiritualmente como também financeiramente como dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil com oportunidades em diversos setores para diversas pessoas do Brasil, independente do segmento religioso de fé e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidade para todos. Então, entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 principais redes sociais da internet, e nossa equipe vai te passar as informações necessárias e tirar suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias, com o prêmio somado, que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador. Agora mentalize o número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, é necessário que você... Com a Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, perdão. E é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio dos 20 números. Mentalize o número aí agora de 1 a 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 9. Número 8, Oséias, capítulo 9. Número 16, 3 João, capítulo 1. Número 20, Cantares, capítulo 5. Número 3, Eclesiastes, capítulo 7.
Número 12, Juízes, capítulo 15. Número 14, Apocalipse, capítulo 6. Número 10, Daniel, capítulo 1. Número 18, Gálatas, capítulo 5. Número 7, 2 João, capítulo 1. Número 9, 1 Samuel, capítulo 1. Número 19, 2 Timóteo, capítulo 2. Número 17, 1 Pedro, capítulo 5. Número 15, Naum, capítulo 1. Número 2, Esther, capítulo 4. Número 5, 1 João, capítulo 4. Número 1, Jó, capítulo 7. Número 6, Mateus, capítulo 15. Número 11, Lucas, capítulo 20. E por último, número 4, Ageu, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor e Salvador, conheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E também vou estar junto com os irmãos, com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Seja muito bem-vindo, Ramilson. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade no horário desde as 6h48 da manhã, no @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h33 na @AIG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada no @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, para depois fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social
O link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição deste vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossas igrejas virtuais, canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos, que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nesta live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do meu Senhor nesta live. E gratidão a cada um de vocês abençoados que estiveram comigo nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E espero vocês na próxima live.